Seja bem-vindo de volta à nossa minissérie de 3 episódios. Esse episódio é o número 2. No episódio número 1, explicamos sobre o enredo da escola de samba Salgueiro, do qual gerou muita polêmica. Falamos também sobre os 2 primeiros atos deste tipo de ópera de rua. Comissão de frente, o julgamento. Alegoria 1, Paraíso Vermelho, a exuberante origem da vida. E nesse episódio falaremos sobre os 2 atos seguintes. Alegoria 2, a batalha épica do bem contra o mal. Alegoria 3, Sinfonia da Destruição. E o próximo episódio discutiremos sobre o enredo dos últimos atos. Alegoria 4, a barca do renascimento, a revolução que vem das águas. Alegoria 5, vermelha paixão, em um paraíso delirante. Então, vamos à explicação. Segundo ato, o inferno são os outros, os 7 pecados. Longe da proteção divina, o ser humano, dotado de livre-arbítrio, se fragiliza diante das tentações. Os pecados, então, se multiplicam. No segundo setor, a luta do bem contra o mal se intensifica a partir das provações a que são submetidos os homens e mulheres. Os 7 pecados capitais são estabelecidos pela esfera religiosa e colocam nossos desejos em xeque. Neste ato, portanto, enfrentamos os conceitos consolidados de verdade, o julgamento e a censura, o que são limitações à liberdade de ser e se expressar. A gula, a preguiça, a avareza, a luxúria, a soberba, a inveja e a ira são representadas pelas alas. Os figurinos destas são inspirados nas cortes europeias, como uma referência ao período medieval em que a Igreja e o poder central absolutista se confundiam. Momento em que diversos dogmas foram impostos e punições empregadas àqueles que descumprissem regras e comportamentos determinados. Alegoria 2, a batalha épica do bem contra o mal. A eterna batalha do bem contra o mal é fruto de uma disputa de poder, do comando do trono do reino dos céus. De um lado, os anjos fiéis aos preceitos divinos, do outro, a horda dos anjos caídos, determinados a tomar para si o controle do reino. É dessa intensa e interminável disputa que o homem se torna um ser corruptível, frágil aos pecados e provações aos quais é exposto. Esse duelo, portanto, se reflete nos caminhos da humanidade, sempre encurralada entre decisões de certo e errado, entre verdades e mentiras. A alegoria representa uma grande catedral, lugar em que confessamos nossos pecados em busca de conforto e perdão. As falhas humanas foram deixadas do lado de fora, representadas pelos pecados nas alas do setor e pela grande figura do diabo, que tenta profanar o templo, tomando-o para si. Do alto do santuário, São Miguel se agiganta, altivo e destemido, a derrotar a besta fera invasora do território sagrado. Entre anjos e demônios, os humanos se equilibram e se esquivam de considerações de bem e mal. Lutam contra os seus próprios desejos, apontados como pecados imperdoáveis. O inferno são os outros, com suas sentenças diárias. Mas a proteção divina renasce em cada um de nós, ao encontrar o alívio e a sabedoria na batalha por nossos ideais e particularidades. A alegoria 2 da escola de samba Salgueiro, que trazia a luta do arcanjo Miguel contra o mal, repercutiu negativamente na internet. Isso porque parte da estrutura trazia a imagem da representação de um demônio, o que levou à interpretação como se fosse uma homenagem ao diabo. Com o samba enredo, Delírios de um Paraíso Vermelho,
a escola de samba cantava sobre a liberdade e profanação, com representações de símbolo da mitologia cristã. Na alegoria em questão, o demônio aparecia próximo ao chão, derrotado pelo arcanjo Miguel, colocado no ponto mais alto do carro alegórico, que tratava da vitória do bem contra o mal. A figura do diabo estava presente nos carros alegóricos e em fantasias, o que desagradou a alguns católicos e evangélicos. Escola de samba sem noção, querem brincar com Deus, manifestou uma internauta. Um show de horror, escreveu outra. Inacreditável, tomara que percam, desejou uma usuária do Instagram. Apesar das críticas de parte do público, alguns internautas elogiaram a escolha do tema e compreenderam a mensagem que a escola quis passar. Coisa linda, Salgueiro, que é atual e que é poético, disse o internauta. Fiquei encantada com o conceito do projeto, afirmou outro. Enredo top, acrescentou mais um. Em um post publicado no Instagram oficial do Salgueiro, a escola explicou o significado dos elementos presentes no desfile. De acordo com a publicação, o objetivo era recriar e apresentar um novo olhar para o Jardim do Éden, também conhecido como Paraíso, que está presente em passagens bíblicas. Terceiro ato, os selos do Apocalipse, das ruínas ao juízo final. O terceiro ato assume um tom dramático. Tomada por desacerto, a humanidade põe-se diante de crises diversas. As escolhas dos homens terão por consequência a abertura dos selos descritos no livro do Apocalipse, que irão conduzir ao dia do juízo final. Com ele, somos apresentados ao quatro cavaleiros do Apocalipse. O primeiro, sobre um cavalo branco, anuncia paz com as armas preparadas para o ataque. Utiliza seu poder de convencimento para derramar falsas promessas de união entre os povos, que tem por objetivo único alimentar sua própria ganância e interesse de apoiadores e parceiros. Sobre um cavalo vermelho, surge em seguida o Senhor da Guerra, que declara sem pudor a confiança em seu exército como alicerce inabalável de poder. Acompanha os anteriores o cavalo da escassez em seu cavalo preto, com ar aristocrático, é o detentor do meio de produção, controlados com tamanha ambição, que espalha a fome pelos caminhos que percorrem, fazendo da miséria a sua indústria lucrativa. Por fim, montado em um cavalo de tons esverdeados, o Cavaleiro da Morte passeia contando os corpos e encomendando as almas. Com o poder combinado, os Cavaleiros do Apocalipse, reconhecidos em tantas faces dos nossos tempos, lideram a jornada para o fim. Em seu rastro restam a penúria e a dor, a fome se espalha, as epidemias se multiplicam e a morte é o destino traçado. As alas do setor apresentam os selos e montam o campo de batalhas por onde irá marchar um exército treinado para a extinção dos povos. Esqueletos e caveiras formam a grande referência deste momento do desfile, que tem a morte como o único futuro possível. Como grande cenário do ato, a alegoria encerra o setor com referências industriais, como menção direta à voraz e devastadora mão invisível do capitalismo. Paredes degradadas e ferragens aparentes contemplam a proposta conceitual do carro alegórico, que evidencia as ruínas herdadas da ganância. Os cavaleiros reaparecem, agora sobre motos que estabelecem um paralelo com as máquinas de destruição operadas pela sociedade. Com a destruição tratada como uma grande sinfonia, orquestrada com precisão por figuras que ocupam posições de poder, a alegoria traz menções direto a atos e óperas clássicas, como as Cavalgadas das Valquírias e o Crepúsculo dos Deuses, de Richard Wagner, e Fausto, de Charles Gounod. As duas primeiras, por sua associação a cenários de guerra, e a última como indicação das alianças a quais os homens se submetem em nome de sua missão. Alegoria 3. Sinfonia da Destruição. O drama da sociedade se divide em 4 atos. Tomada por desacertos, ambição e pecados, os caminhos se abrem para a passagem dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Sentado em suas máquinas de destruição,
devastam os territórios por onde passam como senhores de uma usina de guerra. No primeiro ato, um falso mensageiro de paz se levanta, promete harmonia, mas negocia o conflito, pois dividir o povo é a melhor forma de governá-lo. No segundo ato, o cavaleiro prova ser um homem da guerra, opera através dos poderosos discursos do primeiro cavaleiro e empreende as batalhas. O terceiro ato é orquestrado pelo cavaleiro responsável pela escassez, senhor de uma indústria da fome que ajoelha os miseráveis aos seus pés. Comida no prato é artigo de luxo, entregue a quem possa pagar o caro por eles. Aqueles que não alcançam seus preços viram servos do comandante da produção. Por fim, no quarto ato, o último cavaleiro toma as ruas para contar os corpos. Representa a morte produzida por seus iguais, fruto da discórdia, da ambição, das guerras e da fome. Sua passagem deixa no caminho, enfim, o silêncio dos cemitérios. Na alegoria, em um cenário diatópico, dispomos os 4 cavaleiros sobre motos que simbolizam as máquinas de destruição e a guerra criada e operada pela humanidade, ferramenta de sua autodestruição. As paredes de tijolos, os dutos de ferros aparentes remetem a uma perspectiva arquitetônica característica da primeira revolução industrial, uma crítica direta ao sistema capitalista, cuja ganância e interesses resultam em um desequilíbrio social degradante. Na composição, os insurgentes lutam como podem, sem medir esforços para salvar o que restou da humanidade. São compostos por um grupo performático que executará uma coreografia ao longo do desfile. A militância se rebela contra o poder estabelecido e deixa suas marcas pelo caminho para mostrar que a resistência se mantém viva. São grafiteiros que estampam durante o desfile mensagens de ordem e protesto nos muros. Alegoria, cidade. A ferragem aparente e importante reiterar é proposital, ao mesmo tempo em que faz referência a uma arquitetura industrial. Retrata as veias abertas, as entranhas de uma sociedade robotizada, do homem confundido com máquinas em seus tempos modernos, especializados em seguir comandos automatizados para garantir a superprodução e multiplicação dos dividendos. O futuro diatópico, representado na terceira alegoria do Salgueiro, faz um paralelo com o Apocalipse e o temido juízo final, quando restarão ruínas e destroços na nossa história, tomada pela decadência de nossas escolhas individuais e coletivas. Inscreva-se e acompanhe o nosso canal para não perder o último episódio dessa história deslumbrante. Até a próxima!